Você que está construindo ou já construiu o seu patrimônio, você está fazendo como os grandes milionários ou os bilionários fazem? Você está usando a estratégia que eles usam? Pense nisso. Veja que os grandes milionários, eles não deixam dinheiro na mesa. Por quê? Porque eles angariam tudo que for possível eles ganharem de todos os lados, eles vão lutar muito, vão trabalhar muito, vão se planejar muito para ganhar. Então o que os grandes milionários ou bilionários fazem com o seu patrimônio? Primeiramente, eles pensam, eles fazem um planejamento para que aquele patrimônio dê a maior rentabilidade possível. Então vamos supor, se eles tiverem imóveis de locação, eles vão procurar os meios para pagar o melhor percentual de impostos. Ao invés de pagar, por exemplo, imposto de renda de 27,5% na pessoa física, eles vão buscar um meio de pagar 12%, 13% na pessoa jurídica. Então isso aí se chama eficiência tributária. De uma forma legal, eles fazem uma economia tributária. Então, veja que eles vão se planejando. E com isso, eles aumentam a rentabilidade e adquirem mais, formam um patrimônio maior. Depois, um segundo ponto é o planejamento sucessório. O que eles fazem? Eles não deixam, no momento que os filhos vão receber o patrimônio dos pais ou patrimônios deixados pelos pais, eles não deixam que os filhos tenham de sabor o grande gasto com o inventário. Vocês já pararam para pensar quanto custa um inventário? Impostos de 4% a 8% e agora com tendência de subir ainda mais. Honorários advocatícios, custa com cartório, ou se o processo for judicial, custa no Poder Judiciário, custas processuais no Poder Judiciário, custas de registro e etc. Então, o custo de um inventário é muito elevado e muitas vezes consome uma grande parte dos bens da família. Então, o que fazem os grandes afortunados? Eles fazem um planejamento patrimonial. Eles organizam os seus imóveis, organizam a documentação dos imóveis, deixam tudo bem documentado, bem realizado e colocam, integralizam no patrimônio de uma holding familiar. E ao colocar dentro da holding familiar, após a integralização desses patrimônios numa holding familiar, eles começam a fazer, ou já fazem de uma vez, a doação das cotas aos filhos. E isso eles fazem de uma vez ou gradativamente, uma parte do patrimônio agora, uma parte mais à frente, mas eles vão fazendo de uma forma que eles tenham um custo menor e eles vão absorvendo, os próprios pais vão absorvendo esses custos e vão deixando tudo organizado. Os pais, evidentemente, não perdem a gestão, a administração do patrimônio. Eles administram o patrimônio até o dia que eles desejarem, até o dia que eles tiverem capacidade de fazer isso. E somente depois é que os filhos passam a administrar esse patrimônio. Então eles podem ser donos das cotas de uma holding familiar, mas eles não são os administradores. Os administradores só quando chegar o momento. Então veja lá, que quando esse patrimônio todo que você formou com muito suor, muito sacrifício, muita luta, que realmente você perdeu dias e noites trabalhando, que você perdeu finais de semana, que você viajou e ficou semanas longe da família, que você teve um desgaste enorme, um estresse enorme, todo esse suor, não deixa se perder. Vai tudo que você transformou tudo em patrimônio, isso passa a pertencer tudo aos seus filhos o dia que você não estiver mais aqui. Então, eles não vão precisar dispor de uma parte desse patrimônio para poder fazer o inventário. Por quê? Porque eles não vão precisar fazer inventário. E olha que coisa interessante. Você faz isso hoje. Coloca o seu patrimônio dentro de uma holding familiar. Quando você não estiver mais aqui, os seus filhos vão ser os
eles vão ser os titulares das cotas e também os administradores desse patrimônio da forma como você escolheu, da forma como você quis fazer, dentro da lei, evidentemente. E depois, mais à frente, os seus filhos vão fazer a mesma coisa com os seus netos. Eles simplesmente vão transferir as cotas dessa empresa, dessa holding, ou desse sistema de holding, porque dependendo do volume de patrimônio e do tipo de patrimônio, serão várias, será um sistema, não só uma empresa, mas um sistema, tá? Então os seus filhos vão fazer o mesmo com os netos, vão passar para os netos. Então isso vai passar de geração para geração. Você já deve ter ouvido falar naquelas famílias que têm bens há 200, 300, 400 anos. Né? Tem famílias que os bens, eles estão em poder da mesma família há séculos. Por quê? Porque eles têm um sistema, certamente um sistema que vai transferindo, né? Um sistema de holding e etc., que vai transferindo esse patrimônio de geração para geração. E não vai perdendo uma parte do patrimônio para fazer inventário, não. Eles vão transferindo, mas de uma forma que não precisa perder nada do patrimônio. Por isso que tem muitas famílias que conseguem construir um patrimônio e cada vez aumentar esse patrimônio. E olha, isso está ao seu alcance. Antigamente não estava, porque só os grandes milionários, né, eles tinham acesso às grandes bancas de advocacia e faziam planejamento patrimonial e holding familiar e etc. Mas hoje, com a internet, ficou muito mais fácil. Essa informação pode chegar, ela está chegando até você. Então, se você tem um patrimônio de apenas um imóvel, se você tem um patrimônio de 2, de 3, de 10, de 50, seja lá qual for o seu patrimônio, de empresas, de veículos, de propriedades rurais ou de propriedade rural, está ao seu alcance. Você não precisa deixar que os seus filhos tenham que pagar caro por um inventário no futuro. Você pode deixar isso tudo pronto, planejado, de uma forma bem tranquila, bem sossegada, que os seus filhos vão um dia te agradecer muito, porque viu que você fez um planejamento quando ainda estava em vida. E você não perdeu nada com isso. Muito pelo contrário, os seus filhos vão ganhar muito com isso. Por quê? Porque eles vão receber o seu patrimônio integralmente. Né? Diferente do que acontece muitas vezes, que a gente vê como advogado, a gente vê acontecer. Às vezes a família, os pais vão embora e os filhos têm que fazer o inventário. E aí fica numa situação difícil, porque o inventário é caro, às vezes a família pode não ter dinheiro para fazer aquele inventário, e aí precisa de vender bens, mas só que vender bens nessa circunstância, o patrimônio vai... há uma desvalorização muito grande daquele bem que vai ser vendido, porque não está regularizado, e assim vai. Então, é triste, realmente triste, quando a gente vê que essa situação acontece, mas acontece muito. Com quem que acontece? Com a classe média? Com quem tem um patrimônio médio? Não. Isso pode acontecer. Agora, quem tem um patrimônio grande, as pessoas que têm um patrimônio muito grande, os grandes milionários, isso não acontece. Com algumas exceções. Normalmente não acontece. Por quê? Porque a pessoa tem um patrimônio, mas fez com planejamento. Tá? Então, é mais comum acontecer com uma pessoa que tem é mais comum acontecer de ter que fazer um inventário uma pessoa que tem uma casinha, alguns imóveis, um imóvel, outro de locação, algum outro patrimônio, do que uma pessoa muito milionária que já tem um patrimônio muito grande e construiu um sistema de holding familiar. Esse sistema é legal, ele está previsto em lei. A lei das SAs, ela traz essa possibilidade de constituir uma empresa que não precisa de ter atividade, ela só vai administrar aquele patrimônio que faz parte do seu capital social, certo? Então, eu me chamo Lázaro Sotocorno, sou advogado na cidade de Ribeirão Preto. Se esse vídeo é interessante para você, se você gostou desse vídeo, dê o seu like.
Se você tiver um amigo que você acha que vale a pena passar esse vídeo para ele, um colega, alguma pessoa que você conheça e que esse vídeo faz sentido para ele, eu peço que você passe para essa pessoa, para esse seu amigo, porque você vai estar fazendo um bem para ele, vai estar contribuindo, vai estar alertando. Porque muita gente não sabe que existe essa possibilidade. Muitos e muitas pessoas não sabem que existe essa possibilidade. Às vezes a gente conversa com pessoas assim, que tem um grande patrimônio, recebe todo o aluguel na pessoa, os aluguéis na pessoa física, paga 27,5% de imposto de renda, os imóveis estão todos na pessoa física e nunca ouviram falar em holding familiar, em planejamento patrimonial da família. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou simplesmente falando para vocês, através desse sistema maravilhoso que é a internet, né? Que graças a Deus hoje nós podemos conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, através da internet. Então eu estou levando esse conhecimento para você. Então agora você já sabe que você tem um caminho a seguir, que você não precisa deixar o dia que você não estiver mais aqui para os seus filhos fazer um inventário dos seus bens. Faça com que eles recebam integralmente tudo aquilo que foi fruto do seu suor. E eles vão agradecer imensamente para o resto da vida deles também. Porque eles sabem, né? Os nossos filhos sabem o tanto que suamos, o tanto que trabalhamos para conquistar o nosso patrimônio. Então agora, o dia que eles receberem integralmente esse patrimônio, eles vão ficar muito felizes da forma como eles vão receber, do que se eles tiverem que fazer inventário, às vezes não tem o dinheiro, às vezes tem desavenças na família, algum problema que tem, filho fora do casamento, uma série de coisas que pode acontecer no momento do inventário, que nós podemos, que é possível resolver tudo antes. Ah tá, é o meu caso, eu tenho um filho fora do casamento, por exemplo. Não tem problema, tudo a gente faz de acordo com a vontade dos donos do bem, do patrimônio. E, óbvio, sempre respeitando o que a lei diz, sem passar uma vírgula, nem para lá nem para cá. Dentro da lei, nós fazemos é possível fazer aquilo que o cliente está desejando fazer. É claro que se ele fala, não, eu tenho um filho, mas não quero deixar nada para ele, não, isso não é possível, né? Isso não é possível, mas existe a possibilidade de se fazer o que é melhor para aquela família e atendendo todas as peculiaridades, toda a forma como é constituída a família, certo? Então, siga-me nas minhas redes sociais, você vai me encontrar no YouTube, você vai me encontrar no Instagram, você vai me encontrar no Facebook, sempre com o meu nome, Lázaro Sottocorno, ou então Lázaro Sottocorno ADV. Também tem o site do meu escritório. E vamos nos falando, vamos nos encontrando nos próximos vídeos. Eu já tenho vários vídeos nessas mídias sociais publicados e você está convidado a assistir os meus vídeos. E se esse assunto for do seu interesse, pense agora. Pense que esse é o momento e ele está ao seu alcance. Você não precisa deixar para depois, porque está sim ao seu alcance, isso eu posso te assegurar. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.